As forças diabólicas são impiedosas. Essas forças são eternas e existem ainda hoje. O conto de fadas é real. O diabo existe. Deus existe. Nosso destino se resume a escolher o qual decidimos seguir. Omni selegiu in nomine Domini nostri Jesus. A palavra exorcismo deriva do grego exorkizen, que significa unir por juramento ou desalojar espíritos, e envolve um procedimento feito apenas por pessoas preparadas. Quem o pratica é chamado de exorcista e o afligido, possuído, que pode apresentar agressividade, fúria, ódio, além da xenolalia, ato de falar línguas estranhas. A revelação de coisas que seriam impossíveis saber e violenta aversão a Deus, Jesus, Virgem Maria, crucifixos, água benta, entre outras coisas. Como já foi verificado em algumas sessões, objetos começam a voar, colocando em risco a vida do exorcista. O que leva alguém a ser possuído? Indivíduos com problemas mentais poderiam estar mais suscetíveis à influência de um espírito obsessor. O abuso de substâncias tóxicas como álcool ou drogas, além das emoções negativas e o exagero de palavras de baixa frequência, faz com que se tornem alvos fáceis de espíritos malignos. Sendo assim, vamos ao primeiro caso. Exorcismo de Júlia. É muito raro que episódios de possessão sejam descritos por cientistas, já que normalmente são encarados como resultado de problemas mentais ou simples fraudes. No entanto, em 2008, o psiquiatra Richard Gallagher, professor da Faculdade de Medicina de Nova York, documentou o caso de uma paciente apelidada de Júlia, a qual o médico acreditava estar possuída pelo demônio. A jovem, conhecida como Júlia, tinha sido uma satanista proeminente. Parecia ter alguns poderes e habilidades ocultas e psíquicas. Ela concordou em ter sua história publicada, desde que seu nome verdadeiro não fosse revelado e todos os detalhes não fossem mencionados. Uma das coisas que torna este caso particularmente único é a qualificação do pesquisador. Richard é professor associado de psiquiatria clínica da New York Medical College e graduado da Universidade de Princeton. Júlia era uma mulher branca, já madura, residente nos Estados Unidos. Criada como católica, Júlia já não praticava sua fé, mas afirmou ter sentido que talvez fosse necessário o ritual católico de exorcismo. Então, na presença de testemunhas, ela iria entrar em um transe, que foi quase sempre acompanhado por algum tipo de fenômeno. Alteração na voz, ameaças, obscenidades, insultos, mas a maior parte dos comentários de Júlia mostravam um profundo desprezo por tudo que era sagrado ou religioso. Um caso muito curioso ocorreu quando uma equipe foi montada para auxiliar no caso, e durante telefonemas para organizar o grupo que iria se reunir, as mesmas vozes que ela havia feito durante o transe interrompeu as linhas telefônicas. Novamente, essas vozes estavam dizendo: "Deixe ela em paz, ela é nossa" e "saia de perto dela". Mesmo quando ela não estava em transe, objetos caíam das prateleiras, e ela descrevia acontecimentos que ela não tinha como saber das vidas de pessoas próximas. Muitas vezes, ela revelava detalhes sobre parentes, mortes, doenças e outros detalhes pessoais sobre os membros da equipe, alguns dos quais ela nunca tinha encontrado antes. Embora o exorcismo tivera começado em um dia quente, a sala rapidamente tornou-se fria. Como Júlia começou a fazer ruídos estranhos e falar, alguns dos membros começaram a suar profundamente. Em seguida, um calor insuportável dentro do quarto foi sentido por todos os participantes. Na primeira tentativa, ela entrou em um transe tranquilo, mas depois as invocações e orações continuaram por um tempo.
Várias vozes e sons começaram a sair de Julia. Ela fez sons de animais, rosnava alto e falou em várias línguas estrangeiras, incluindo latim e espanhol. Um dos fatos mais preocupantes sobre este caso é que, embora os ritos de exorcismo parecessem ajudar Julia, a possessão demoníaca permaneceu sem solução no momento em que a documentação foi liberada. O único conforto é que, quando Julia não estava sob o transe, ela era completamente normal e não sofria de qualquer doença mental. Ela nunca manteve memórias das cerimônias de exorcismo. Exorcismo de Maurice Terrell. Um dos casos mais bizarros de possessão demoníaca registrado em Massachusetts ocorreu em meados dos anos 80. O caso envolveu um agricultor e foi testemunhado por fontes confiáveis, incluindo um policial, e foi finalmente resolvido pelos investigadores paranormais Ed e Lorraine Warren. O caso começa contando a história de Maurice no passado. Maurice Terrell, na época, era apenas uma criança e sofria abusos do seu pai. Até que chegou um ponto em que Maurice começou a pedir ajuda ao além, mas sem querer pediu para o próprio diabo. Maurice começou a notar diferenças em si mesmo. Ele foi capaz de levantar coisas que nenhum adolescente deve ser capaz de levantar, e tinha conhecimento de coisas que ele não tinha aprendido. Então, ele finalmente foi forçado a abandonar a escola e trabalhar em tempo integral na fazenda de seu pai. Até que um dia, Maurice finalmente deixou a fazenda e foi para a Nova Inglaterra. Na primavera de 1985, Maurice percebeu os primeiros sinais de algo incomum que estava acontecendo. Coisas que já começaram a dominar a sua vida e da sua esposa durante anos. Ele deu a sua arma para o xerife e pediu-lhe para não lhes dar de volta. Na sua fazenda, sofreram horrores inexplicáveis. Sangue que apareceram aleatoriamente na casa, sua força incomum continuou e a família começou a ouvir vozes, onde não havia ninguém. Coisas se moviam misteriosamente por toda a casa e na fazenda. Até que finalmente ele procurou a ajuda de seu sacerdote local, que logo chamou Ed e Lorraine Warren. Os Warren e sua equipe notaram alterações de humor ao entrar na casa. Eles examinaram a força incomum de Maurice e outras atividades sobrenaturais, e depois de muita conversa, descobriram dos abusos que ele sofria durante sua infância. E quando ele relatou que havia pedido a ajuda das forças invisíveis, os investigadores paranormais tinham certeza de que ele pediu ajuda ao diabo, e que ele estava possuído. Eles chamaram a assistência do famoso bispo Robert McKenna, que realizou um exorcismo bem-sucedido. Quer que eu te conte uma curiosidade bem legal? Clica no botão vermelho aqui embaixo e se inscreve no canal. Todas as quartas e sextas-feiras temos conteúdo novo, cheio de mistério para você curtir. Já se inscreveu? Então vamos lá. Você sabia que o caso de Maurice é mencionado em filmes do universo de Invocação do Mal? Uma no meio do primeiro filme da franquia e no final do filme A Freira, interligando todo o multiverso do terror de Hollywood. Se você já sabia dessa curiosidade, digita aqui nos comentários. Eu já sabia. Vamos ao terceiro e último caso, e com certeza você já ouviu falar. No final da década de 40, um suposto caso de possessão demoníaca seria objeto de inspiração para um dos filmes mais icônicos do cinema mundial: A Possessão de Robert Mannheim. O filme O Exorcista, de 1973, baseado no livro de mesmo nome de William Peter Blatty, lançado em 1971, conta a história de uma menina vítima de possessão demoníaca. A obra, que até hoje é considerada por muitos como um dos melhores filmes do gênero, continua conquistando amantes de terror. No entanto, o que pouco se sabe é que o longa é supostamente baseado em uma macabra história real. No fim da década de 40, uma família residente de Cottage City, Maryland, nos Estados Unidos, foi objeto de atenção de diversos jornais locais que retratavam um caso de exorcismo. Thomas B. Allen escreveu na época que o padre Raymond J. Bishop detalhou em seu diário o exorcismo realizado no pseudônimo de Robert Mannheim. O garoto, que nunca teve seu verdadeiro nome revelado, era filho único e vivia com a família em Maryland. Rob era muito apegado à sua tia Harriet e, depois de sua morte, teria ficado deprimido. Ele então tentou se comunicar com ela, utilizando o tabuleiro Ouija, uma atividade que os dois já praticavam quando a mulher ainda estava viva.
Dias depois, episódios bizarros começaram a acontecer na residência, tais como vasos que flutuavam, barulhos inexplicáveis, vazamento de água das paredes e móveis que pareciam mudar de lugar. E tudo só acontecia na presença de Robert, que também apresentava cortes na pele. Os pais desesperados levaram o menino a um psiquiatra, que teria atestado a perfeita situação mental e física do paciente. O ministro luterano do bairro também foi consultado, mas aconselhou a família a procurar um padre jesuíta. O religioso E. Albert Hughes solicitou permissão para realizar um exorcismo em Robert. A primeira sessão ocorreu em fevereiro de 1949, mas foi interrompida, pois o garoto acabou soltando um dos braços das amarras improvisadas e machucou o pároco. Os pais de Robbie os levaram para São Luís. Lá, um primo contatou os padres William e Raymond J. Bishop, que fizeram uma visita para o menino. Os religiosos teriam testemunhado objetos voando e Robert falando com uma voz estranha, além de apresentar aversão a artefatos sagrados. Bouldern conseguiu uma autorização do arcebispo local para que outro exorcismo fosse realizado. A cerimônia aconteceu no Hospital Alexian Brothers, em São Luís, Missouri. Havia outros 2 padres, além de Bouldern, para acompanhar e ajudar na conjuração. Walter Halloran, um dos párocos testemunhas, contou que Robbie quebrou seu nariz durante o exorcismo, mas que após o ritual ele levou uma vida tranquila. Já em 1973, o longa O Exorcista foi marcado por diversos acidentes e até mortes no set de gravação. Segundo depoimentos de membros da produção, o filme teria enfrentado dificuldades assustadoras durante as gravações, como por exemplo, 9 pessoas ligadas à produção do filme morreram de forma suspeita. Entre elas, os atores Jack McGarren e Vasily Malieros, o avô de Linda Blair, um segurança do estúdio e um dos especialistas em efeitos especiais. Se batermos uma meta de 50 comentários e 500 likes, faremos um vídeo completo com todos os acidentes que ocorreram nos bastidores do longa O Exorcista. Agora queremos saber de você. Qual desses casos foi o mais impactante? Você acredita na veracidade dos casos aqui citados? Você já presenciou alguma possessão demoníaca? Conta pra gente aqui nos comentários. Quer receber incríveis histórias e casos assustadores? Inscreva-se no canal e ative o sino de notificações. Faça parte da família. Eu sou a Milena Fis e até o próximo episódio. Tchau! Toda potestade maligna, toda porta que foi aberta para a entrada de demônios, para a entrada de potestade, seja repreendido em nome de Jesus, que seja liberto em nome de Jesus. Seja liberto em nome de Jesus. Seja liberto em nome de Jesus. Seja liberto em nome de Jesus.